O que podemos esperar do Flamengo de Tite? Será que vamos ver um Flamengo ofensivo, buscando gol, buscando tabelas, aproximações, passes? Ou vamos ver um Flamengo um pouco mais reativo, jogando um pouco mais atrás da linha da bola e explorando a transição em velocidade, principalmente nas costas da defesa? Quem serão os pilares desse time? Será que Gabigol e Everton Ribeiro, por exemplo, vão voltar a ter oportunidades e reencontrar o futebol? Ou ambos vão continuar amargando aí um banco, Gabigol principalmente, começar a amargar mais ainda o banco de reservas? Bom, para a gente iniciar esse exercício aí de imaginação, de projeção do que pode ser o Flamengo do Tite, primeiro a gente tem que entender o perfil do técnico Tite. Tite, ao longo de sua carreira, mudou muito o estilo de jogar dos seus times, a formação dos seus times, alguns conceitos, porém, outros conceitos ele manteve com ele, e mesmo que ele mudasse algumas coisas, ele mantinha alguns conceitos. A primeira coisa que a gente pode ter certeza é que dificilmente o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. Aquele pesadelo que todo rubro-negro tinha, que Vitor Pereira vai usar 3 zagueiros, Sampaoli vai usar 3 zagueiros, acabou. Acabou. Tite praticamente nunca usou 3 zagueiros. Ele já até chegou a usar zagueiro de lateral, mas fazendo a função de lateral, não de zagueiro. Então, assim, todo trabalho do Tite, todos os trabalhos, ele sempre usou aquela linha de 4, 2 laterais, 2 zagueiros, aí às vezes um volante mais defensivo, às vezes um lateral mais defensivo que fechava, enfim, variações, mas sempre com linha de 4. Então, linha de 3, se esquece, dificilmente teremos. O Tite foi um técnico que mudou muito as suas formações, o seu estilo de jogo ao longo da sua carreira. Ele mudou alguns conceitos e outros conceitos ele manteve. Ele tem alguns conceitos que ele carrega com ele, mas ele consegue adaptar esses conceitos que ele carrega dependendo do time e dos jogadores que ele tem em mãos. E isso eu acho uma característica essencial para qualquer treinador. Ele tem os seus conceitos, mas ele sabe se adaptar aos jogadores que tem. Tanto é que o Tite variou taticamente ao longo da carreira. Lá no Corinthians de 2011, 2012, por exemplo, ele usava um 4-1, 4-1, um jogo um pouco mais realmente defensivo, de transição, de contra-ataque, Fazia poucos gols, mas levava poucos gols. O Corinthians de 2015 continua sendo um Corinthians que levava poucos gols, mas que começou a fazer mais gols, começou a jogar mais bola, tanto que tem aí a 3ª melhor campanha da história dos pontos corridos, o Corinthians de 2015, que teve melhor ataque, a melhor defesa da competição. Depois, na seleção brasileira, o Tite, no primeiro período dele ali da Copa de 2018, ele variou muito entre o 4-1, 4-1 e o 4-3-3, só que já jogando mais ofensivo. E, recentemente, nesse último período da Copa do Mundo de 2022, o Tite já utilizou uma formação completamente diferente, um 4-2-3-1 por vezes, o 4-4-2, aí já jogando pra frente, já buscando ter posse de bola, tabelas, aproximação. Então, assim, o Tite é um cara que mudou e variou muito taticamente, e eu enxergo isso como um ponto positivo, porque ele é capaz de se adaptar aos jogadores que tem, ele é capaz de ficar se atualizando, de buscar novas informações e mudar o jogo. Ele não é preso, ele não é teimoso, digamos assim, com as convicções que ele tem. A primeira delas é a consistência defensiva, o que muita gente confunde com retranca. Retranca é diferente de ter essa consistência defensiva. O Tite é aquele técnico que ele gosta de atacar defendendo. O que significa isso? Ele gosta de atacar, ele gosta de ter a bola, ele gosta de fazer gol, gosta de buscar o gol, mas sempre se precavendo, sempre mantendo ali pelo menos 3 jogadores atrás da linha da bola, que caso o time que ele esteja treinando perca a bola e gere um contra-ataque, tem ali 3 jogadores postados que são capazes de parar o contra-ataque, de fazer coberturas, enfim. Então isso eu acho um ponto positivo. Até fiz um vídeo falando um pouco mais sobre isso, o porquê que eu acho que o Tite tem tudo para dar certo. Ele tem 2 características importantes que eu acho que pode fazer o Flamengo dar muito certo, e eu explico melhor aqui nesse vídeo aqui, caso você queira assistir. A chave para ele conseguir isso é basicamente ali o meio-campo. Ele gosta sempre, independente se ele usa o 4-1-4-1, o 4-3-3, o 4-4-2, é característica dele sempre ter um volante um pouco mais de marcação, um meio-campista um pouco mais de marcação, não necessariamente que seja um brucutu, pode ser um volante de marcação com qualidade técnica, como foi, por exemplo, o Casemiro, como foi o Fabinho na seleção, ou um volante um pouco mais marcador, como era o Ralf no Corinthians, aí depende da característica dos jogadores. Ele tem, por exemplo, no Flamengo, o Thiago Maia, que é um volante mais de marcação e tem menos técnica, mas tem o Pulgar, que tem mais técnica e também marca bem, então aí ele vai poder escolher,
Ele gosta de um outro volante, um outro meio-campista, mais móvel, aquele área a área que chamam, box to box, que a galera mais moderna chama, que vem, ajuda aqui defensivamente, que ajuda na recomposição, mas que sai pro jogo, que entra na área, que aparece como elemento surpresa. O Paulinho fez muito isso na época do Corinthians, na seleção brasileira. Recentemente o Paquetá fez isso também, né? Aquele cara que vem buscar a bola e aparece na área também. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem com o Gerson no Flamengo, a gente vai chegar lá. E ele gosta de um outro meio-campista, um terceiro meio-campista que forma ali a trinca, né? O triângulo no meio-campo que ele sempre gosta de utilizar, que é um meio-campo mais criativo, que tem mais liberdade de atacar. Os pontas podem variar. Ele já usou pontas de velocidade, ele já usou meias, que ao invés de pontas cortavam para dentro e criavam, construíam jogadas, não eram tão eficientes, não eram tão verticais. Ele já usou um ponta mais vertical e um ponta mais construtor. Então, assim, isso tudo são variações que ele vai usando dentro do conceito de jogo dele. Falando tudo isso, entendendo melhor os conceitos do Tite, como que ele pode montar o Flamengo, como que eu imagino ele montando o Flamengo dentro desses conceitos aqui que a gente conversou até agora. Eu enxergo que ele consegue usar 3 formações nesse Flamengo. A 4-1-4-1, que pode variar para uma 4-3-3, a 4-2-3-1, que também pode variar para um 4-3-3, e a 4-4-2, que pode remeter, pode lembrar um pouquinho o que foi o Flamengo do Jorge Jesus. Essa 4-1-4-1 que eu consigo imaginar é essa linha de 4 aqui atrás. Não vai mudar, né? Vai ser, né, o Wesley na lateral direita, às vezes ali o Mateuzinho, né, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, e por hora ali o Felipe Luiz. E aí, nesse lado esquerdo, quando for o Felipe Luiz, podemos ter algumas mudanças, mas que eu vou falar no final do vídeo para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá. Aí no 4-1-4-1, teria um volante mais de marcação, como ele fazia com o Corinthians. E aí eu coloquei o Eric, mas pode ser o Thiago Maia, porque aí a função principal desse volante, camisa 5 ali que tá o Pulgar, é a marcação. E aí, pode ser o Thiago Maia pelo poder de marcação, mas ainda assim eu acho que o Eric Pulgar seria melhor, porque o Pulgar tem a marcação que o Thiago Maia tem e facilita muito a saída de bola, facilita muito passe, consegue achar passes verticais. Enfim, eu acho que o Pulgar deveria ser mais. Nesse esquema, o Thiago Maia também tem chance de ser esse volante mais marcador. E aí no meio, teria o Gerson, para fazer aquele volante que agride, que ataca a área, e o Arrascaeta, que seria aquele meio campo mais criativo. Do lado direito, teria o Everton Ribeiro ou o Luiz Araújo, que seriam mais meio-campistas do que ponta. Eles iriam cortar para dentro, até para abrir espaço para a ultrapassagem do Wesley, mas principalmente a função deles não é atacar a área, não é atacar o espaço, mas simplesmente ajudar o Arrascaeta ali na construção da jogada e explorar a subida do Gerson e do Bruno Henrique, que aí sim seria o ponta mais agudo, que seria o ponta que ia invadir a área, que ia entrar. E lá na frente, eu acho que nessa formação o Pedro teria mais chance de ser titulado que o Gabigol. Primeiro porque o Tite gosta desse atacante mais de área. O Tite gosta desse atacante centroavante mesmo, fazedor de gols. Não à toa convocou o próprio Pedro para a Copa do Mundo pensando nisso, pensando em ter essa opção de ponta, de centroavante matador. Porém, ele não gosta desse atacante fixo. Ele gosta de um atacante matador, mas ele preza para que esse atacante também se mexa, também às vezes venha abrir espaço, gerar oportunidades. Por isso que o Gabi também pode se encaixar aí. Mas, sinceramente, eu acho que esse daí deve ser o esquema que ele menos vai utilizar. Vamos agora para o segundo esquema, que é esse 4-4-2 que está aparecendo aí para você. Esse é um esquema que remete muito ao que fazia o Jorge Jesus, muito parecido com o que fazia o Jorge Jesus. Inclusive, os 4 ali, né, o quarteto, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, provavelmente ele pode utilizar esse quarteto nesse esquema. Lógico, é um quarteto que já envelheceu, né, principalmente o Everton Ribeiro, o Gabigol não vive boa fase, mas jogando nesse esquema aqui, que eu vou tentar esmiuçar com vocês, ele pode conseguir recuperar. A linha ali de trás não vai mudar, só na lateral esquerda quando entrar o Felipe Luiz que pode mudar um pouquinho, mas como eu disse, vou falar depois do vídeo para não confundir a cabeça de vocês. E aí no meio campo eu enxergo que o Tite vai continuar mantendo o conceito dele de ter um volante mais marcador, um volante de mais móvel e aí meias criativos. Nesse caso seriam 2 meias criativos, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? Só que eles seriam meias, eles não seriam pontas, eles iriam jogar de fora para dentro, porque o Tite falou que, né, esse jogo interno do Flamengo é muito bom e eu imagino que o Tite vai explorar muito
essa questão do jogo por dentro. Então, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são meias que devem jogar mais por dentro, até para liberar o corredor. O Pulgar ou o Thiago Maia vai ser esse meia de marcação, que o Tite gosta, e o Gerson vai ser o meia mais de movimentação, de mobilidade, que vai pisar na área, vai entrar na área, vai aparecer para dar opção de passe, vai ajudar na reformulação aqui, na reconstrução, né, na parte defensiva, na recomposição. E lá na frente, a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, né, ou Bruno Henrique e Pedro, mas nesse esquema eu acho que o Gabigol se encaixaria mais pelo entrosamento com o Bruno Henrique, né, mas eu acho que esse esquema também é um pouco improvável, até porque, né, como a gente falou, o Gabigol não vive boa fase, o Everton Ribeiro não vive boa fase para se titular, ele não vai conseguir refazer o que fazia, por exemplo, em 2019. Então, o esquema que eu acho mais provável é esse daqui. 4-2-3-1. A linha de defesa não muda. No meio-campo, o mesmo conceito vai ser aplicado. Um volante de marcação, que pode ser o Eric Pulgar ou o Thiago Maia, que vai ficar um pouco mais preso, vai até ajudar ali na saída de bola. Um volante de movimentação, que aí nesse caso pode ser o Gerson, que vai pisar na área, que vai invadir mais a área. E um meio-campista de criação, nesse caso é o Arrascaeta, que nessa formação vai jogar um pouquinho mais à frente, vai fazer mais ou menos o que fazia o Neymar na Copa do Mundo. Ou seja, ele vai buscar jogo, vai se aproximar para buscar jogo, como também vai pisar na área, vai se movimentar para os lados, vai dar opção, enfim. O Arrascaeta, esse meio campo central, com muita liberdade ali para se movimentar, para buscar espaços e tal. E ali essa função pode ser feita tanto pelo Arrascaeta, que vai ser o titular, quanto pelo Everton Ribeiro, que pode ser uma grande opção no banco. E aí, no ataque, o Pedro teria mais oportunidades, como eu disse lá atrás, né? O Tite gosta desse centroavante, fazedor de gols, mais clássico, mais camisa 9, e o Pedro é esse atacante. E aí o Gabigol teria que se reinventar um pouco e jogar aberto de ponta. Teria o Bruno Henrique de um lado e o Gabigol de outro, ambos fazendo aquele facão, jogando de fora para dentro, sempre explorando o jogo por dentro, como eu imagino que vai ser, porque o Tite já falou que esse é o forte do Flamengo. Essa formação, esse 4-2-3-1, que pode ser também interpretado como um 4-3-3, afinal, Bruno Henrique e Gabigol são pontas, são atacantes, então pode ser interpretado também como um 4-3-3. Eu acho que esse vai ser o esquema mais provável que o Tite vai usar no Flamengo. Nas três formações que a gente falou, tem uma pequena variação tática quando, por exemplo, o Felipe Luiz for utilizado na lateral esquerda. Quando o Ayrton Lucas for lateral esquerdo, eu imagino que ele vai aproveitar o melhor do Ayrton Lucas, que é a verticalidade dele. Agora, o Felipe Luiz não tem essa verticalidade. O Felipe Luiz joga mais por dentro. E aí eu acho que quando o Felipe Luiz jogar, ele deve fazer um movimento que ele fez muito na seleção brasileira, que é usar o lateral um pouco mais por dentro, ajudando na construção do jogo, até liberando um pouco mais o volante, nesse caso Pulgar, até liberando um pouco mais para ir à frente. E o jogador do lado esquerdo, no caso Bruno Henrique, vai jogar bem aberto, dando a amplitude. Tá? Essa é a única diferença, que vai ser que quando o Felipe Luiz usar, independente da tática que ele jogar, provavelmente vai ser feita essa movimentação aí. Primeiro, por conta das características do Ayrton Lucas e do Felipe Luiz, e segundo, que o Tite também gosta desse lateral jogando por dentro, desse lateral construtor. Não acho que ele deve usar o Felipe Luiz de titular, mas quando ele tiver que ser utilizado, afinal, só tem Ayrton Lucas e Felipe Luiz na lateral esquerda, eu acredito que vai ter essa pequena mudança tática, essa pequena variação em qualquer dos esquemas que ele esteja usando. Essas são algumas possibilidades táticas que eu imagino para o Flamengo, baseado no conceito de jogo do Tite, mais as características de jogo dos jogadores do Flamengo. A gente só vai começar a ter noção mesmo do que pode ser o Flamengo do Tite a partir da estreia dele contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, né? E pode ser que a gente consiga observar algumas coisas que a gente falou nesse vídeo no jogo do Tite, ou pode ser que eu falei um monte de baboseira aqui nesse vídeo. A gente só vai saber a partir do jogo contra o Cruzeiro, que é quando ele estreia, né? Ele vai ter aí 9 dias de preparação até lá, vai dar para conhecer alguns jogadores, embora não vai ter todo mundo à disposição, porque alguns estão nas suas respectivas seleções, mas ele vai conseguir, de um modo geral, passar um pouco mais dos conceitos de jogo dele, estudar o que ele pode fazer. O fato é que ele já conhece o time do Flamengo, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro já conhece esse time do Flamengo, as características, então ele já tem uma noção do que ele vai fazer, só tem que começar a passar para os jogadores. E a gente vai começar a entender melhor os conceitos dele a partir da estreia dele diante do Cruzeiro.
Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Você achou que faz sentido tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários como é que você acha, o que você está esperando desse Flamengo treinado pelo Tite. Aproveita também, já deixa o seu like nesse vídeo aí, se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Comenta aí no vídeo o que você achou, com a sua expectativa do Tite no Flamengo, do Flamengo com o Tite. Pode deixar aí também sua crítica, sua análise, sua sugestão. E principalmente, rapaziada, se inscreva no canal. A maioria da galera que assiste nossos vídeos não são inscritos. Então, por favor, se você está assistindo, gostou? Curta o vídeo e se inscreve no canal, que vai ajudar bastante a gente. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negras.